Boa tarde. Hoje iniciamos mais um encontro do Recomove, nesse dia 8 de maio de 2023. Teremos a participação na prosa de hoje. Para a prosa de hoje, convidamos Thiago Ranieri, que depois o Léo vai apresentá-lo. E para esse início, né, a gente tem sempre uma música que meio que a gente tornou aí como vinheta desse encontro também, que fala da vida, fala desses tecidos e do humano, das relações que compõem a nossa história. Eu vou passar um trecho dessa música, depois eu passo a palavra para o Leonardo. Respirar, confiar, atravessar o impossível pode nos guiar, descobrir, permitir em cada sopro dessa história. Eu navego as horas, eu escolho reviver, renascer, amanhecer, todo dia ser um pouco mais, existir, persistir na leveza da memória, reconstruo vitórias, reconheço meu lugar. Eu escolho meus espaços. Mergulhar, desaguar, flutuar. O invisível pode nos tocar, pressentir, evoluir da janela que se abre, se avistam paisagens que ensinam a acolher, pertencer, engrandecer. Do sonho se recriará, diluir, expandir. Giro e danço com os ventos. Eu aceito meu tempo. Então, bom dia a todas, todes e todos. Começamos aqui, então, mais um Recomove nosso, com a nossa vida rendeira, sempre rendendo. E a renda de hoje, né, toda a nossa tessitura passa por uma pessoa que eu sempre admirei muito e admiro, continuo admirando, e que prontamente aceitou o convite para estar aqui conosco. Um jovem cientista, um grande educador, um ser humano, um ativista político da maior marca, uma pessoa que costura mundos, sempre eu vi assim, desde que eu conheci, nos idos dos anos 2000, no início da década. Ele, hoje, o professor Thiago Ranieri,
Ele é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual, como função também de atuação de gestão e de atuação política, é vice-diretor da Faculdade de Educação, atua como professor permanente do programa de pós-graduação na linha de currículo, ensino e diferença. Ele é licenciado em Biologia pela Federal de Sergipe. Na sua trajetória vem a Minas Gerais, onde eu tive o prazer de conhecê-lo, e fez o mestrado em currículo, sob orientação da professora Marluce Paraíso. Depois, a trajetória dele o leva para o Rio de Janeiro, né, onde fez o seu doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no qual também se tornou pós-doutorando júnior, com bolsa do CNPq, e depois jovem cientista pela FAPERJ, com bolsa desde 2018. Na UFRJ, tem atuado com cargo de gestão, chefe de departamento, coordenador de estágio, equipe didática das ciências biológicas, e hoje é membro de iniciação científica e tecnológica, né, desde 2019, representante dos professores adjuntos junto ao Consune, e membro do GT multidisciplinar no enfrentamento do Covid da UFRJ, e coordenador do programa de monitoria de apoio pedagógico na Faculdade de Educação. Também é professor do mestrado profissional em rede de ensino em biologia, no qual atua como membro titular da comissão de pós-graduação no campus UFRJ, e integra o projeto Fundão Biologia, coordenando o projeto de extensão Fundão Biologia na fronteira de diferenças e laboratórios do Núcleo de Estudos de Currículo, da mesma universidade, na qual é líder de pesquisa do BAFO, que eu acho que ele vai trazer muita coisa para a gente desse grupo de estudos e pesquisas em currículo, ética e diferença. Membro do Comitê Científico da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, da ANPED, da Associação Brasileira de Currículo, e da Sociedade Nacional de Ensino de Biologia. Atualmente também é membro do Comitê de Tecnologias da International Association for the Advancement of Curriculum Studies, e terreiro da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, ABE. Coordena o projeto Pensar Teorias de Currículo com Vírus, Educação, Ciência e Imaginação, QUER, pela edital da FAPERJ, e ainda coordenador do ensino fundamental do projeto de pesquisa interinstitucional Formar Professores e Produzir Currículo nas Escolas com Alternativas Políticas Centralizadas. Essa daqui é uma questão que a gente vai pensar muito aqui, formar professores. Tem experiência na área de currículo, com produção acadêmica voltada para os estudos QUER, pós-coloniais e decoloniais, estudos de gênero e sexualidade, estudos de performance da performatividade e teoria do afeto. Entre 2019 e 2020, atuou como colaborador na produção dos referenciais curriculares das redes municipais de Niterói e Itaboraí. Em 22, foi contemplado com o prêmio de apoio ao jovem cientista fluminense da FAPERJ, para a estruturação do Laboratório de Estudos QUER em Educação da UFRJ. Eu acho que a nossa reunião, depois disso, quase terminou, porque o currículo dele é extenso. Apesar da pouca idade, é uma pessoa que, com todo o respeito da sua produção, com toda a trajetória, também é um ser humano sempre disposto a ouvir e a construir pontes. É essa a imagem que eu tenho dele no mestrado. Eu nunca vi o Tiago em nenhum campo de debate em que ele não estivesse sereno, em que ele não estivesse o tempo inteiro muito tranquilo do seu lugar de ação. Então, é por causa disso, Tiago, que eu te convidei para cá, é por causa de muito mais do que isso, tá? Bem-vindo ao nosso Recomove. Bom, gente, primeiro, boa tarde a todos, todas e todes. Eu quero começar agradecendo o convite do Léo. A gente, como ele falou, se conheceu em Belo Horizonte, quando eu estava fazendo mestrado.
E quando ele escreveu pelo Facebook, propondo a gente se reencontrar e conversar com vocês, eu imediatamente aceitei, como ele mesmo disse, sem nem muito saber para onde é que eu estava vindo. Mas me senti interpelado e convocado a responder com sim, porque achei o convite bastante carinhoso para estar aqui hoje, poder conhecer vocês e poder falar um pouco do meu trabalho. Pelo que eu entendi, eu sempre fico me perguntando como é que eu posso contribuir e o que eu tenho a oferecer e partilhar em situações como essa, em que a gente é convocado a apresentar, se apresentar, é apresentar aquilo que faz, né? Assim, o Léo já meio que caracterizou aí um pouco a minha agenda mais institucional do trabalho, e eu pensei em começar falando um pouco dessas questões de pesquisa, do que eu tenho tentado reunir, para puxar para as questões mais propriamente conceituais, enfim, de gênero e sexualidade. Quer dizer, claro que sempre tem um risco em você falar de si mesmo, né? O risco é que qualquer fala de si mesmo ela é sempre uma dissolução, qualquer exercício de contar a si próprio, ele vai sempre se ver habitado por outros, por um conjunto de fantasmas, por um conjunto de obliterações que a gente nunca tem como dar conta por completo. Todo relato de si é sempre correlatamente uma invenção de si, e então esse relato não vai ser muito... A minha tentativa com ele é que ele não seja muito cronológico, ainda que ele possa ceder à cronologia, é que ele não seja muito explicativo ou fundacional, ainda que ele possa sempre ceder a esses exercícios que acabam entrando de forma inconsciente no processo de falar de si. E já estou aqui falando, evidentemente, de um certo modo, como eu tento me posicionar em relação a essas coisas. E aí, só para apresentar, a Vanessa e a Renata, que estão aqui assistindo, são minhas orientandas, que pediram para assistir. A Renata é doutoranda, eu vou falar dela, porque a pesquisa dela é em Minas Gerais, ela tem pesquisado escolas em Minas, Léo, e a Vanessa é minha mestranda do mestrado de ensino de biologia. Como eu acho que é uma conversa, eu não sei como é que vocês preferem fazer. Eu sou um podcast, como os meus alunos dizem. Se eu ligar o interruptor, eu vou e eu não paro. Talvez seja melhor que vocês possam ir levantando a mão e deixar a coisa mais com cara de conversa do que eu falar um bloco inteiro e depois abrir, exatamente por isso, porque eu falo pra cacete, quando eu vejo eu já falei demais e quase não fui interpelado, né? Então eu acho que vocês podem cortar, atravessar e colocar questões a partir daí, derivando para que a fala vire outra coisa. Acho que pode ser mais produtivo para que fique mesmo uma prosa. Então vamos fazer assim, então. Eu vou controlar as mãozinhas, né? E a gente vai aqui conversando, exatamente tecendo essas reflexões nossas desse mundo louco, que a gente vive nele, virtual, presencial, ao tempo inteiro. Eu tenho uma primeira pergunta, Thiago. Me fala do BAFO. Tá, vamos lá. O BAFO é um grupo de pesquisa, assim, de forma bem institucional, é um grupo de pesquisa registrado institucionalmente no CNPq, que eu criei assim que cheguei na FRJ. Toda a minha trajetória de formação é implicada no campo do currículo, né? Embora eu trabalhe especificamente com questões de gênero, sexualidade, teoria queer, estudos feministas e, mais recentemente, com estudos decoloniais e Black Studies, é um grupo de currículo. Eu tinha acabado de chegar na Faculdade de Educação e fui convidado a ingressar na pós, né? Fui convidado pela coordenação a ingressar na pós-graduação. Eu tinha acabado de chegar mesmo, cheguei em dezembro de 15 e entrei na pós em março de 2016, e como parte da participação no ingresso na pós-graduação, houve um incentivo ali para que eu construísse um grupo de pesquisa. Paralelamente a isso, a FAPERJ tem editais para recém-doutores, naquele momento chamava de auxílio instalação, hoje mudou de nome, é auxílio recém-contratado, que também exigia que os pesquisadores que fossem concorrer registrassem seus grupos no CNPq. E aí, muito gentilmente, eu fui convidado pela professora Márcia Serra, hoje diretora da Educação Básica da CAPES, para ingressar no Laboratório de Estudos de Currículo, né, o NEC, fundado pelo Antônio Flávio Moreira nos anos 90, e ela que estava sob a coordenação, para construir um grupo de pesquisa que pudesse, de um modo ou de outro, dentro desse laboratório, congregar as pesquisas que eu vinha fazendo e, portanto, dar suporte à minha participação
na pós-graduação e aos pedidos de financiamento, né? Assim, então, foi exatamente isso que eu tentei reunir. Ele tinha outro nome inicialmente, a gente ficou tateando, a Renata é minha orientadora nesse momento, a Renata foi minha primeira orientadora de mestrado, está comigo hoje no doutorado, a Renata e o Ricardo foram os primeiros orientandos que chegaram na seleção ali, e a gente tateando um pouco, havia uma tentativa de incorporar o nome, há uma tentativa de incorporar o nome do grupo, o próprio exercício que marcou a emergência da teoria queer, que é pegar um termo que em inglês funciona no caso do termo em inglês, funciona um pouco como violência, né? Originalmente era um xingamento usado para violentar grupos LGBTQIA mais marginalizados, e a gente usou uma categoria que é usada no circuito LGBTQIA+, para nomear o grupo, né? Tanto é que não é uma sigla, é o nome mesmo, não tem uma tradução, não tem uma tentativa de nomear ou separar as letras em um nome, e o grupo passou, então, a reunir pesquisas que pudessem congregar interesses de professores e estudantes que estavam procurando a pós-graduação em torno das questões dos estudos queers, feministas, num primeiro momento bem teoria queer, depois a gente foi sendo levado pelos próprios alunos a ter que dar conta de inquietações que eles vão tendo com as suas pesquisas, a investigar por outras paragens e das minhas próprias questões. Então, a discussão que nomeia o sobrenome do grupo, né, além da relação com o currículo, já havia de uma inquietação que emergiu no meu trabalho de tese de doutorado, e que hoje, de um modo ou de outro, funciona como forma de enquadramento móvel que articula as pesquisas do grupo. Quer dizer, eu já tinha uma inquietação que articula o grupo, que era não converter a teoria queer ou os estudos de gênero e sexualidade de forma mais ampla numa espécie de descritor para sujeitos diferentes, né? Eu não queria... A minha ideia, portanto, não era pensar um currículo que pudesse responder, ou atender, ou incluir, ou reconhecer sujeitos que nós nomeamos como diferentes, mas pensar as contribuições teórico-políticas, conceituais, que esse campo de estudos poderia fazer ao campo dos estudos, dos estudos em currículo e a teorização curricular. A minha tese de doutorado já tinha sido um exercício, né, de pensar currículo como relação ética, a partir de trajetórias de jovens gays nas escolas, e, portanto, deslocava, né, e também queria deslocar as questões de gênero e sexualidade de uma leitura muito senso comum, que converte muito facilmente gênero e sexualidade em conteúdo a ser ensinado na escola. Quer dizer, uma certa ideia de que eu vou converter isso em objeto de ensino, e se eu converto isso em objeto de ensino, eu garanto que quer que seja, e alimento uma série de projetos ou sonhos que, para mim, são problemáticos em termos de debate da diferença. Quer dizer, o grupo tinha o nome do grupo, o grupo tentava reunir, então, essa inquietação no seu nome, uma tentativa de verificar quais eram, explorar, experimentar quais eram os efeitos das teorizações queers para pensar a relação entre currículo e diferença, para além do seu engolfamento nos sujeitos estranhos, esquisitos, que a gente nomeia como LGBTQIA+. E, com isso, nos levava a pensar a própria questão da ética, né, que deslocava, portanto, o debate da teorização curricular, que é algo que marca o campo do currículo, que é muito epistemológico, né, um campo muito centrado numa discussão sobre o conhecimento a ser ensinado, e de forte base sociológica. A história do campo curricular dos anos 80 para cá tem essa marca, para um deslocamento que fosse mais mesmo assim, filosófico, experimental, que estava muito mais preocupado em termos de questão ética, com questões de reconhecimento, e, vamos dizer assim, o que eu venho chamando em alguns dos meus textos de modos de viver juntos, né? Então, que vinha dessa experiência com a tese de doutorado. E aí o Bafo, então, reúne exatamente isso. Ele começa muito pequenininho, com eu e dois orientandos de mestrado que eu tinha acabado de ganhar quando cheguei no programa, né, que não fizeram seleção para mim, aquela coisa que só quem entra na pós-graduação sabe, ninguém faz seleção para você, mas te designam os orientandos. E
ficaram comigo, o Ricardo acabou de defender, a Renata está no processo, está no último ano da tese, e desde então ele vem congregando pesquisas nesse enquadramento móvel maior. Né? Então, é isso. Eu já tinha lido alguma coisa nesse sentido, e é exatamente aí que eu queria um pouco explorar contigo as reflexões sobre a ética na construção, não da questão do currículo, né, mas dos princípios, das relações da educação. E aí, nesse sentido, um espaço dele é a escolarização. Né? A Paula quer perguntar antes, e eu vou passar para ela a palavra, depois eu faço. Vamos lá, Paula. Não, pode terminar sua fala, depois eu pergunto. Ah, não, mas porque a Paula pergunta por dois, né? É ela e a Olivia. Então, você levantou a mão, mas brincando, terminando aqui. Então, nesse sentido, Thiago, para mim, acho que tem um caminho aí, que é o caminho da reflexão ética, né? Que tem muito a pensar, a refletir, porque você nunca acaba não refletindo só uma questão de gênero, né? Mas reflete todas as questões, as nuances que vão, de forma fluida, construindo as relações no mundo, né? E nisso nos ajuda muito, aí eu queria até depois discutir um pouco sobre isso, de pensar isso na relação da cidadania, né? E que cidadania, então, os estudos têm apontado nesse processo de reafirmação, apontando, inclusive, na direção que, para mim, hoje é muito importante. Eu até estava, há pouco tempo, conversando com uma pessoa dentro do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, falando sobre o governo Lula, e o quanto há uma guinada no discurso filosófico do PT, né? A própria campanha com o processo de abarcar de forma tão clara a diversidade, que não é uma questão apenas partidária, também é uma questão de posicionamento mundial. Né? De certa forma, hoje você tem um movimento conservador que se agrega muito à ideia de um monolito, né? De uma peça única de sociedade, e um movimento que apronta exatamente a fluidez desse processo de pensar o social. Né? Então, o que você tem visto nesse caminho de pensar exatamente essa reflexão do ético, né, dentro dessa virada, ou dentro dessa virada não, dessa intensificação de embates nesse nosso mundo, a partir, inclusive, das pesquisas do lugar da escola, né, que acaba, de certa forma, é um terreno inicial do debate, né? Bom, Paula quer falar antes, aí depois o... Sim, aí eu já faço a pergunta e a fala já pode seguir. Inspirada aqui na frase da Ivone aqui, que a gente gosta também de saber da vida, né? Em que medida, assim, a tua história de vida também se entrelaça nas tuas escolhas de temas de estudo, de pesquisa, né, e mesmo de docência, né, como que elas se entrelaçam e se encaminham aí, e conversam, não é assim, não só a história de vida também alimentando as escolhas, mas como essas escolhas também influenciam na história de vida. Essa é a pergunta. Vou começar com a da Paula, porque eu acho que depois ela me ajuda a chegar na pergunta do Leonardo, né? Assim, eu fui esse estudante da escola gay, né? E, assim, claramente, explicitamente gay, né? Assim, é claro que era outra geração, era outro momento, é muito diferente do momento hoje vivido pelas escolas. De uma pequena cidade, que é a cidade de Aracaju, que é a cidade que é a minha cidade natal, eu não sou do Rio de Janeiro, e numa escola ainda menor, eu fui aluno do colégio de aplicação, lá da Universidade Federal do Sergipe, que naquele momento só tinha 2 turmas de cada série, então era uma escola muito pequena. Hoje ela é muito maior do que era, mas ela só tinha 2 turmas de 25 alunos, então era uma escola muito pequena. E isso é uma dimensão certamente importante. Então,
vamos dizer assim, eu fui aluno de um curso de Ciências Biológicas, né? Assim, fui aluno de um curso fiz uma licenciatura em Biologia. Então, quando eu vou para BH fazer o mestrado, eu fui muito, vamos dizer assim, decepcionado ou querendo rechaçar um certo tecnicismo das ciências, de uma certa formação de licenciatura, que não contribuía para a minha atuação em sala de aula, né? Então, eu fiz graduação em Ciências Biológicas, fiz ao longo de 4 anos estágio no laboratório de Biologia Marinha, fui bolsista de iniciação de laboratório, e foi no final do curso que eu tomei a decisão, ao me encontrar com a escola, ao fazer o estágio, de que eu não ia seguir a carreira de biólogo, propriamente dito, e ia fazer a carreira de meio que desafiado para dizer, bom, o que eu tenho disponível não me ajuda. Natália também é doutoranda e é professora do CAP aqui da UFRJ. Então eu fui... escolhi um pouco, estou contando um pouco essa história, assim, que quando eu fui para BH, eu fui trabalhar com arte, né? Eu fui assim, vou para o extremo oposto, fui trabalhar com teatro. Na época eu acabei pesquisando a leitura de 3 filósofos franceses, o Foucault, o Deleuze e o Derrida, e o impacto da obra do Anthony Artaud, poeta, dramaturgo francês, nas formulações desses filósofos, e seus, vamos dizer assim, efeitos ou reverberações na teorização curricular, que naquele momento começava a incorporar os conceitos desses autores. O quadro do campo é muito diferente do que era quando eu fiz o mestrado, né? Mudou muito. E, quer dizer, isso entrelaça a minha decepção, vamos dizer assim, com as ciências biológicas. Eu tomei outro caminho para ver se encontrava na arte algum tipo de solução redentora mesmo, não tenho problema nenhum de achar nisso. Hoje, é claro, eu já interrogo isso de forma mais crítica, e vou para o mestrado, mantendo um pouco, para o doutorado, mantendo um pouco essa ideia do teatro, mas para trabalhar com performance. Eu trabalhei especificamente com as festas escolares, de escolas de Aracaju, e, vamos dizer assim, a implicação dos garotos gays nessas festas, em especial as comemorações de 7 de setembro, que na cidade tem uma competição entre as escolas públicas do estado no esquema escola de samba, então tem todo um espetáculo em torno disso, que já é esperado no ano, e eventuais feiras de ciências, festas de consciência, dia da consciência negra, assim, festa junina. Eu já tinha ali um certo interesse pela ideia de que o currículo não se resumia ao que vai ser ensinado, eu me interessava por aquilo que era menor, que eram as festas, que a gente que se considerava como não sendo objetos dignos de estudo, e, ao mesmo tempo, eu não conseguia me encontrar na literatura do campo educacional que descrevia a escola como lugar do inferno. Eu sempre gosto de brincar, para estudantes gays, a escola era descrita como sempre o lugar do inferno da tortura. Eu sempre gosto de brincar com os meus alunos em sala que a gramática da Maria do Bairro está sempre gemendo e chorando, jogada na lama, rastejada, humilhada, como se a escola não pudesse ser um espaço de agência e de produção de vida para jovens, para estudantes gays. Né? Naquele momento, essa era a minha inquietação, né? De dizer assim, eu não sei se a escola é necessariamente esse lugar da violência, da violação, de que o único signo que pode escrever a trajetória de estudantes gays sejam esses 2 termos. Me parecia que a gente repetia, em parte porque eu não encontrava isso na minha própria trajetória de vida. Né? A escola, para mim, foi muito importante, era um lugar que eu adorava estar e adorava ir, era uma escola de tempo integral, já era uma escola de tempo integral, e para boa parte dos meus colegas, quer dizer, para todos os meus colegas gays também, né? Assim, todos os meus amigos da época de escola com qual eu tenho contato hoje. E, por isso, a gente tomou, quer dizer, um pouco a minha trajetória nesse campo tinha a ver com isso e tal. E, mais recentemente, eu mudei meu campo de trabalhar, mudei, se entende, flexionado. Eu reingresso na UFRJ no curso de Ciências Biológicas. Eu sou concursado da Faculdade de Educação, mas eu sou concursado de uma disciplina, de um conjunto de disciplinas que só são dadas para o curso de Biologia, né? Que só são dadas para o curso de Biologia, em especial uma disciplina de estágio. Eu sou professor da disciplina de estágio do curso de Ciências Biológicas, e começo a tentar querer procurar quais são as conexões que essa literatura com a qual fui formado poderia contribuir com a formação desses jovens professores de biologia,
mas que não reescrevesse a distinção da qual eu fui formado. Que de um lado estava a cultura e do outro estava a natureza. Né? Então, de um lado está as humanidades e do outro está as ciências dos não-humanos, vamos dizer assim. Né? E eu começo a tentar encontrar caminhos para responder a isso, de forma a tentar evitar esse binário. Porque assim que eu cheguei, eu ganhei de presente a disciplina de Educação e Gênero, para dar para a turma das Ciências Biológicas, e venho dando regularmente essa eletiva, mais para os cursos de Biologia, Química, Física, Educação Física e Dança, que são, tirando a dança, que no FRJ está no Centro de Ciências da Saúde, porque ela está na Escola de Educação Física, os outros cursos são muito associados com áreas duras. E não era isso que eu via ou que eu encontrava de quietação com os meus alunos. Então, meu trabalho mais recente, que é, inclusive, com teoria queer e estudos de ciência e tecnologia, né, que vem acompanhando laboratórios, atuação de cientistas, redes de ciência e tecnologia, tentando pensar as ciências desde uma série de outras questões, também está emaranhado com o meu próprio trabalho como professor dessa disciplina e desses cursos das ciências biológicas. Então, essas coisas estão sempre um pouco sobrepostas umas nas outras, e vem também no meu próprio trabalho, aqui na FRJ a extensão já é obrigatória nos cursos, ela já é curricularizada. Assim que eu cheguei, estava terminando a curricularização, e na minha unidade é obrigatório que todo professor tenha um projeto de extensão assim que chega. É uma das primeiras coisas que a gente tem que apresentar, porque a gente recebe uma quantidade fixa de alunos todo semestre para trabalhar na extensão, por causa da obrigação da curricularização da extensão. E eu fui abrir um projeto de extensão que literalmente oferece oficinas de formação em gênero e sexualidade nas escolas. Inclusive, uma das escolas é a escola da Renata, que ano passado a gente construiu uma eletiva sobre juventude e desejo na escola, dada por estudantes da extensão, de pós-graduação e por mim, na tentativa exatamente assim, a minha ida também para trabalhar com a extensão e trabalhar nas escolas, começou a desafiar também alguns dos modos pelos quais eu trabalhava com gênero e sexualidade. Começou a me dizer que talvez alguns dos elementos que eu tinha disponíveis precisavam ser reinventados, e um pouco de outro, a própria dimensão da pesquisa tinha a ver com esse desafio que as escolas traziam para a gente. E que a questão não era mais, eu já vou entrar na pergunta do Léo, não era mais reconhecer ou incluir, entre aspas, jovens LGBT que ia mais nas escolas. Toda vez que eu vou às escolas hoje, a vida desses estudantes está ótima. Né? Assim, os problemas de gênero e sexualidade haviam se deslocado para outro campo, muito mais delicado, muito mais sensível, em especial no Rio de Janeiro, com todas as dinâmicas de quem conhece essa cidade, e isso produzia mesmo uma dimensão muito mais complexa de escolha. E aí, talvez, assim, pensando junto com o Léo, o que eu estou tentando aqui chamar de relação, de pensar a partir da relação ética, que articula meu trabalho de pesquisa e extensão e o trabalho de ensino, tem a ver com como é que eu respondo ao outro que chega até mim. Né? Assim, a interpelação que o outro coloca. E, ao mesmo tempo, como é que a gente passa a viver juntos, sem escolher com quem vai viver. Assim, sem poder escolher com quem vai viver, que, para mim, é o que a escola faz. O que eu começava a perceber ao acompanhar as escolas, hoje eu trabalho com 8 escolas fixas e ainda ofereço oficinas por mais 40. Então, é um projetão com muita gente envolvida, tem 30 pessoas, e na pesquisa são mais 30. Então, assim, e esse projeto que você citou, que é do CNPq, que é do Edital da Humanidades, coordenado pela Beth Macedo na UERJ, ainda estendeu essa experiência para Bahia e Mato Grosso. Né? Então, ainda tem a rede das escolas desses 2 estados, que são coordenadas por outros colegas, mas que a gente vai indo lá para cá para poder articular o trabalho de pesquisa junto. Então, o que eu começava a pensar era como é que a escola começou a se transformar para responder
a esse outro que chegava. E aí a questão não era mais simplesmente permitir ou incluir que o jovem gay saísse do armário. Né? Essa não era mais a questão que se colocava. Tinham nuances muito mais complexas que deslocava a dimensão, as dimensões, e era isso que eu chamava de dimensão ética, essa obrigação de viver juntos. Eu tenho encontrado professores muito sensíveis a esse debate nas escolas, mas nem por isso, vamos dizer assim, menos atolados nos problemas que o discurso pedagógico colocou para eles. Né? Então, apareceram noções como salvação, a reinscrição da figura da vítima, que é sempre um problema, porque nos coloca no lugar de ter que salvar o outro, e toda a crítica à figura da vítima feita pelo movimento feminista tem a ver que a figura da vítima reescreve a violência no momento de reconhecer a violência, então ela tem mesmo um problema, e que não se traduzia nas angústias que os professores me traziam. Vou citar aqui 2 exemplos, que elas estão aqui, que é Vanessa e Renata. A Renata, quando me procura para a gente fazer a oficina na escola dela, tinha a ver com experimentações do desejo que os jovens, que essa juventude estava fazendo na escola, e com a transformação da sexualidade pelas redes sociais, que a questão não era dada simplesmente por reconhecer jovens LGBTQIA+. Estava todo mundo bem. Né? A gente foi dar oficina na escola, havia alunos assumidamente trans, alunos assumidamente gays, mas era a transformação da escola pela arena do desejo da sexualidade. A escola que se transformou num lugar de pegação, o vazamento de nudes, a troca de nudes na escola, a pegação no banheiro, e como é que isso começava a explodir. Eu brinco aqui no Rio que eu virei especialista em banheiro, porque normalmente agora as escolas me chamam porque tem alguma coisa no banheiro, e aí a conversa que eu vou lá é para fazer o que eu faço com o banheiro da escola. Toda vez que eu vou na escola, a convite me chega estamos com um problema no banheiro. E menos a ver com o problema dos estudantes gays ou dos estudantes trans. Então, a coisa da maternidade, que começava a chamar da maternidade, a maternidade jovem, como é que a gente enfrentava isso, a relação entre violência e masculinidade, né? Tinham outros elementos que, às vezes, as escolas pediam desculpas, caso como assim, eu estou te procurando, eu sei que você é gay, mas eu tenho que pedir desculpas porque eu não quero discutir gay, a minha questão de gênero e sexualidade é outra coisa. E eu tinha que dizer, não, é porque a gente foi produzindo um certo senso comum, eu gosto de brincar, um certo senso GNT, de trabalhar com gênero e sexualidade, que vai tirando isso do cenário. Então, essa era uma das coisas que me chamava a atenção. De modo que eu sempre gosto de pensar a relação. Isso, inclusive, curto-circuitava as experiências que eu tenho, que curto-circuita a própria reação neoconservadora a esses debates na escola. Porque quando a gente vai fazer essa conversa e diz que não é sobre conteúdo a ser ensinado, não é sobre... O outro exemplo, por exemplo, é o da Vanessa. Eu lembro como hoje, a primeira reunião com ela, que ela falou assim, eu estou preocupada porque meus alunos não comem, porque eu tenho alunos que têm problemas, querem se suicidar, estão com depressão. É com isso que eu quero pensar o ensino de biologia. E a minha inquietação era, pode a teoria queer, os estudos de gênero e sexualidade contribuir para essas questões, né, para pensar essas questões com professores na escola? E isso, para mim, era que eu tinha a ver com relação ética, ou seja, tinha a ver, novamente, com o outro que chega e coloca uma interpelação e uma demanda a ser respondida, e, ao mesmo tempo, a obrigação de viver juntos. De modo que, nesses anos todos trabalhando com as escolas, eu gosto sempre de estar, a Renata é religiosa, é praticante, envolvida com a religião dela, que agora eu não vou lembrar qual é, porque eu sou péssimo nisso. Quando a gente foi... os próprios neoconservadores, professores eventualmente associados a essa agenda, desmontavam e não sabiam muito bem o que fazer com a gente. Né? Assim, dizem, mas assim, não era o que eu estava imaginando que vocês iam fazer. Eu falei, mas essa era a ideia mesmo. Ou seja, a ideia era começar a mostrar também um pouco como a nossa agenda em torno desse debate foi alimentando o monstro do outro lado, né? Foi alimentando esse monstro que a gente quer do outro lado, ao converter em conteúdo a ser ensinado, gênero e sexualidade, e transformar isso em sinônimo de LGBTQIA+. Quando eu chegava nas escolas e dizia, mas não é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero desmontar,
Pelo contrário, a gente conseguia estabelecer relação com esses professores, com esses pais, eventualmente, porque gênero e sexualidade também apareciam nessas relações. Né? Assim, quando você vai numa escola e descobre que há adolescentes com 14, 15 anos evangélicas casadas, e a família prefere casar cedo do que aconteça qualquer coisa para que ela se envolva com a rede de tráfico de drogas da cidade. E você entender que isso é uma escolha entre violências, né, entre vulnerabilidades, sem entrar nisso no julgamento moral, é talvez a maior dificuldade que a gente tenha. Por isso que eu gosto de chamar aqui de ética, tem a ver muito menos com valor moral, menos sobre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é correto, mas como toda a inflexão da teoria queer nos ofereceu ferramentas para responder à diferença, mantendo a diferença. Né? Porque a grande questão é que a gente vem, às vezes, cobrando que a diferença deixe de ser diferença na hora de querer entrar na escola. Deixe tudo do lado de fora. Deixe a pegação, deixe a monstruosidade, deixe o choque, deixe tudo do lado de fora. E aí, que eu tenho provocado a dizer, isso não fica no portão. Né? Você não fecha o portão e isso vai ficar do lado de fora. Isso entra. Sobretudo no Rio de Janeiro, com a transformação das escolas em tempo integral. Para muitas desses bairros, as escolas de tempo integral são o único espaço de socialização que esses jovens têm. Então, que essa juventude tem. Então, é óbvio que muita coisa explode, pula na vida da escola, porque é o único momento em que eles se encontram, porque não há outro, não uma cidade tão destruída em termos necropolíticos que eu conheça, como é o Rio de Janeiro. Né? Assim, e aí isso produz, com seus cercamentos e cerceamentos, para quem conhece bem a força dessa cidade. E isso ia me produzindo uma certa inflexão, do que eu estou chamando aqui de inflexão ética. De modo, quer dizer, como é que aquilo que tem dois autores quiz que eu gosto muito, a Suzy Schock, que é uma teórica feminista argentina, ativista, e o maravilhoso Pedro Lemebel, que é um poeta queer mexicano, que, de maneiras muito diferentes, eles falam algo como uma certa reivindicação a ser um monstro. O que eu comecei a perceber recentemente é que a dimensão de monstruosidade, abjeção, esquisitice, não era mais colada aos corpos dos jovens LGBTs nas escolas, mas estava coladas ou aos corpos das meninas negras associadas ao funk ou aos corpos dos meninos negros envolvidos na rede de tráfico de drogas da cidade. E essa dimensão queer jogada para este lugar criava desafios ainda mais complexos na hora de enfrentar essas questões. Lembro de uma das minhas primeiras orientandas também do mestrado em biologia, e queria trabalhar com maternidade, quando uma estudante conta para ela o que era o trenzinho no baile funk, e ela chega na reunião de orientação assim, eu não quero mais trabalhar com isso porque eu não dou conta, eu não consigo lidar, é muita alteridade para mim, né? E é um pouco, essa expressão dela, eu lembro como hoje, é muita alteridade para mim, que eu estou tentando manter viva quando eu falo de relação ética, né? Ou seja, que eu preciso responder ao outro como outro, né? Permitindo que a diferença possa permanecer diferente, possa permanecer se diferenciando, e não exigindo uma certa entrada num quadro a priori. Dito isto, eu acho que tem uma outra pergunta aqui da Paula, da regularização da extensão, que acho que ela escreveu aqui no chat, né? E a extensão aqui na faculdade, eu vou falar bem da Faculdade de Educação e não da FRJ em geral, porque a Proreitoria diz que é bem específico do que a Faculdade de Educação foi fazendo com a extensão e não aparece assim nos outros cursos. Talvez pela especificidade da Faculdade de Educação da UFRJ. Aqui eu tenho um movimento que fez parte da resolução de 2002, né, que todo mundo aquela resolução para a licenciatura de 2002, que instituiu a licenciatura como entrada separada, e que em outras universidades do país fez com que a área de ensino D fosse para os cursos, para as unidades que ofertam os cursos, e saísse da mão da Faculdade de Educação, na UFRJ isso se manteve. A UFRJ é a criadora do modelo 3+1 na história do país,
Foi aqui que se criou este modelo, né, você fazia primeiro o bacharelado e depois você fazia um ano na Faculdade de Educação para tirar a licenciatura. Isso foi inventado na antiga Universidade do Brasil. Mesmo com a reforma de 2002, isso se manteve. Então, eu estou num departamento que ele é inteiramente responsável pelos estágios de todas as licenciaturas da FRJ. Isso, não há nada de ensino de educação oferecido em outras unidades que não seja na Faculdade de Educação da UFRJ. É tudo nosso, né? É tudo dado pela faculdade. E como eu estou num departamento que tem os estágios, que oferta os estágios, e meu departamento tem simplesmente 80 professores efetivos, é um departamento imenso. Acabou que, para esse departamento, quando a extensão foi curricularizada, a extensão se tornou o lugar de fazer a relação com a escola para permitir a articulação com o estágio, permitir uma relação com a escola mais ampla e duradoura e mais próxima do que aquela que o estágio inicialmente permitia. Então, boa parte de nós, professores de estágio, fazemos extensão nas mesmas escolas que recebem nossos alunos de estágio. E aqui tem 2 elementos que se retroalimentam. Os professores de estágio da Faculdade de Educação só dão estágio, a gente só pega uma turma de 25 alunos por ano, por isso que é tanta gente. A gente só pega uma turma que o estágio aqui dura 1 ano, né? A gente só pega uma turma de 25 alunos por ano. E a extensão aqui é uma coisa que a gente chama de requisito curricular suplementar, que o aluno é matriculado no primeiro período e ela vai meio que baixando a quantidade de horas no sistema à medida que ele vai passando pelos projetos. Ele entra no sistema, escolhe o projeto que ele quer participar, né? Ele diz que está oferecendo vaga, ele escolhe, a gente troca com o professor e aí ele é incluído nas atividades. E ele pode trocar de projeto a qualquer hora e a qualquer momento. Ele pode fazer a quantidade de horas que ele quiser no projeto, ele pode fazer todas as horas no projeto só, ele pode fazer quantos projetos ele quiser. Então, a rotatividade é muito alta nesse processo aqui da extensão, quer dizer, a possibilidade de mudar de aluno. E isso foi bastante rico para a gente, porque foi permitido articular estágio e extensão. Então, as escolas do estágio são as escolas da extensão, as escolas da extensão receberam estágio, mas muito centrado na Faculdade de Educação, né? Hoje, inclusive, eu recebo alunos de todas as licenciaturas. Eu não tenho só da biologia, eu tenho da psicologia, que aqui tem uma licenciatura em psicologia, então eu tenho da psicologia, tenho da pedagogia, tenho da física, tenho da química, da educação física, da história, que veem no sistema o projeto com vaga, se inscrevem e vêm fazer, né? Então, aí, vamos dizer assim, a retroalimentação, a ressonância se dá muito entre o estágio e a extensão, e não tanto com outros componentes curriculares dos cursos de licenciatura. Ele dá muito mais nessa relação, porque os professores são meio que os mesmos e acaba que a gente tem essa vantagem em relação com a escola. É tanto que na reforma da licenciatura agora a FRJ está propondo que a extensão seja o primeiro lugar em que o aluno vai ter acesso à escola antes de chegar no estágio. Então, é mais ou menos assim que a coisa vem fazendo, que a gente vem tentando construir aqui. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, obrigada. Ivone? Oi, Tiago, aproveitando a deixa aqui, falando em currículo e biologia, aí uma provocação aqui. Bom saber que você é bióloga, eu também sou bióloga. E dentro da biologia, há várias inquietações. Eu estive circulando pelo meio aqui, tanto educacional, e circulo bastante, pensando na instituição de nível superior, que é o UFPR, aqui como referência, a nossa Universidade Federal aqui do Paraná. E também dentro do setor de biologia. E quando eu circulei pelo setor de educacional, eu fiz até um curso, né, a nível de especialização, também em educação de gênero e diversidade na escola, eu queria muito trazer os aspectos biológicos
da questão da homossexualidade e tudo mais. Um bloqueio total, não, você não pode fazer isso, não tem nada aprovado. Eu já tinha mais de 30 artigos que dava até uma tese de doutorado sobre. Quando eu fui para a área biológica, nossa, Ivone, a gente tem trabalhado sobre isso, quebra preconceitos dentro das escolas, quando a gente traz, ajuda a pessoa a se entender melhor, porque nós somos, independente de qualquer coisa, produto do meio e produto biológico. Independente de qualquer ser vivo, a gente sabe disso, né, enquanto biólogo. E todos os professores abraçaram assim e falaram, olha, biólogo não pode ter preconceito, porque o biólogo entende que há questões biológicas e há questões sociais, ou às vezes só a questão social, mas predominantemente não, mas digamos assim, sim, as questões biológicas estão aí postas e tem inúmeros artigos sobre isso. Questão de aromatases, questão do gênero XRY, questão de falta de receptores para testosterona, questão de descarga hormonal a nível de embrião para masculinização do cérebro, a questão da formação da genitália ambígua, essas questões todas que nos ajudam a entender um pouco que, por ser fenótipo, a gente não jamais, como que se diz assim, patologizar. Então, a gente sabe que são características próprias humanas de cada uma, a questão da modulação, do pensar, por isso que cada ser humano é único, e faz com que a gente aceite cada vez mais e trabalhe com essa questão do preconceito, desfazendo preconceitos. E eu vi isso acontecer quando eu trago essas questões, né, de cada modulação genética, epigenética também, o que o social faz dentro das nossas células e o pensar sobre. Só que eu não pude trabalhar com isso, porque isso não é aceito aqui, a gente só tem que trazer as questões sociais. Como é que você lida com isso hoje? Sendo um biólogo, não sei a que ponto, né, que está a par dessas coisas, mas eu gostaria muito de saber, hoje, como é, já que você trabalha diretamente nas escolas, traz essas questões biológicas também, ou só traz as questões sociais, para entender esse rol, né, de diversidade humana biológica que está aí. Ivone, eu vou te responder de duas maneiras. A primeira delas é, assim, talvez contando um pouco a história da própria discussão de gênero e sexualidade, que, vamos dizer assim, em sua genealogia, realmente se assenta e se assentou numa distinção entre natureza e cultura. Quer dizer, boa parte da nossa formação em gênero e sexualidade, a gente é formado exatamente, eu gosto de brincar em sala, com uma espécie de biofobia, quer dizer, a biologia não serve para nada, ela não tem que entrar nesse terreno, ela só e tal, a gente tem um certo rechaço aí, que você sentiu bem quando foi dessa proposta, em parte porque a gente tem que reconhecer isso na nossa própria história do Ocidente moderno, discursos científicos e biológicos foram usados para violentar corpos de mulheres, corpos negros e corpos LGBTQIA+. Quer dizer, um pouco desse rechaço também tem a ver com perceber alguns desastres nos quais nós fomos parar quando argumentamos que determinadas coisas eram biológicas, eram dadas, eram determinadas, eram escritas na biologia e, portanto, não havia como questionar. Isso é uma questão que a gente precisa reconhecer. Ao mesmo tempo, eu reconheço que a construção desse campo teórico se deu mesmo em torno dessa distinção entre o que é natureza e o que é cultura, assumindo que gênero e sexualidade são questões da cultura e, portanto, quando se faz debates neste campo, o biológico não tem como ajudar. Se você me perguntar, eu tenho uma preguiça imensa dessas duas perspectivas. Eu comecei a ter algum nível de impaciência e reclamação no curso, que acho que contribuía muito pouco para a formação de professores de biologia. O que é que eu tenho adotado em fazer e qual é a proposta que eu tenho feito, inclusive tenho escrito sobre isso. Para mim, o que está em jogo é a própria concepção de natureza e biologia que subjaz a esse debate. Quer dizer, o que eu tendo a achar
é que a gente ainda opera em vários sentidos com o lugar de que a natureza é determinada e é determinante, e as ciências biológicas oferecem alguma verdade, né? Vamos dizer assim, alguma verdade nua e crua que ajudaria nos enfrentamentos a preconceitos e violências. Entretanto, e a brincadeira, tem uma amiga que é genética, que já me fez a mesma pergunta, que é professora da disciplina de genética. Eu virei para ela e falei assim, me dá os estudos aí de que estudam a heterossexualidade. Quando você me entregar isso aí, a gente conversa. E tal. Quer dizer que, de uma ou outra, a provocação que eu fazia era ela dizer assim, bom, por que nós temos estudos que querem saber a causa biológica da homossexualidade e não investigam a causa biológica da heterossexualidade? A proporção de estudos não é a mesma, né? A heterossexualidade é assumida como dada. E aí o que eu tenho gostado de fazer com os meus estudantes é de estudar com eles biólogas e cientistas que são feministas, né? Ou seja, que estão produzindo biologia, que estão produzindo ciências dentro dos departamentos e de institutos de biologia, mas desde uma perspectiva feminista, mas marcadas por perspectivas feministas e queers. Então, trabalhos como de uma série de teóricas, de uma série de biólogas mesmos, que vêm fazendo e vêm desafiando determinados paradigmas de alguns dos seus campos, dizendo para eles, olha, dentro do nosso campo da biologia, tem autoras que nos oferecem elementos para fazer essa conversa. E aí eu posso citar várias, que vem mostrando que a natureza do sexo, da sexualidade, não é determinada, não é determinante, não pode ser pensada sobre a distinção natureza e cultura, porque ela é um curto-circuito para a gente pensar, na verdade, ela é resultado da cosmologia ocidental moderna, que tem me atraído muito mais, inclusive uma parte dos meus orientadores está aqui, a gente deu uma aula sexta-feira exatamente sobre isso na pós-graduação. A gente leu biólogas que estão envolvidas nesse debate. Então, o trabalho da Siobhan Collin, que é uma bióloga feminista mexicana, que trabalha com determinação do sexo, o trabalho da Roa Harvard, que é uma bióloga trans, que pesquisa comportamento animal, o trabalho da Brigitte Bastide, que é reitora da Universidade do Chile e é também uma pessoa trans, que faz pesquisas sobre comportamento animal e genética do sexo. E todas essas autoras que eu estou falando aqui são autoras que vêm desafiando modos da gente imaginar o que é a natureza. Porque quando a gente fala de natureza e sexo, quase sempre eu brinco com os meus alunos que a gente apela para a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, serei para sempre assim, para sempre Gabriela. E eu brinco com ele assim, olha, não. Então, o que eu tenho apostado é como a gente pode reimaginar com as ciências biológicas o que a gente chama de natureza, ao invés de entrar nesse debate dizendo que a natureza é determinada e pode ser explicada de uma vez por todas e para sempre. Porque isso tem efeitos políticos complicados do ponto de vista da agenda política mais ampla mesmo, que pode ter feito sentido no Brasil, sobretudo como resposta ao que foi o HIV/AIDS, para dizer que a homossexualidade não era uma opção, ela era uma orientação, né? No momento em que a gente vivia o famoso, entre aspas, câncer gay e todos os efeitos políticos que veio com isso, mas, ao mesmo tempo, para mim, resolve muito pouco dizer, então a natureza explica, a biologia explica. Eu gosto de pensar com os meus alunos e dizer assim, as ciências biológicas nos ajudam a imaginar, né? Não necessariamente a explicar, né? E a pensar a natureza sobre outros termos. E aí é uma conversa um pouco mais complicada mesmo, na hora de trazer as ciências biológicas, recusando a distinção natureza e cultura, e, portanto, a distinção entre vocês são biólogos e aos cientistas das humanidades, né? Vivendo no ProfBio, a gente tem feito a experiência de ter aulas que são dadas por biólogos e por colegas das humanidades, né? Juntas, inclusive, sobre esse tema. A gente tem feito essa experiência de fazer essas coisas. E
tem dado muito certo. Só que é óbvio, viver juntos dá trabalho, não tira o antagonismo, não tira a discordância, não tira os enfrentamentos, não tira a vontade de voar no pescoço do colega e dizer que ele está errado, e a gente tem que se segurar, né? É um esforço contínuo, e eu tenho particularmente apostado que é de forma mais interessante para formar professores de biologia, né? Essa fronteira disciplinar entre as humanidades e as ciências biológicas serem tornadas problemáticas na hora de pensar essa formação. Mas isso inclui derrubar barreiras e pressupostos dos dois lados. É interessante, quando a gente pensa, né, e amplia os horizontes e vai estudando e aprendendo cada vez mais, né? Alguns colegas, professores de biologia, né, dentro desse determinismo, alguns hoje eu prefiro pensar que seja a minoria, porque eu vejo cada vez mais, assim, colegas mais receptivos, quando a gente vê algum ou recebe um WhatsApp, Deus criou só XY e pronto, acabou-se. Dói, né? Dói enquanto biólogo. Então, é por isso que eu fiz essa provocação, porque é o que a gente mais viu durante certo governo por aí, para disseminar o ódio, né? E a cultura do ódio está aí. E voltou com força. Inclusive, o medo por ser negra, o medo, né, por colegas aí, outros, e aí entra a questão LGBTQI+, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, fica a provocação, de toda uma construção de um trabalho de luta, de repente parece que volta ao período das trevas, né? Com caça às bruxas e tudo mais, e eu senti isso na pele, talvez você tenha sentido também, e com certeza a escola foi a expressão. A escola é o espaço onde a expressão disso parece que se avoluma, né? A gente está vivendo aí momentos de agressividade nas escolas, com a questão aí do que aconteceu lá em São Paulo, e eu acho que refletem tudo o que você falou. Eu queria que você trouxesse um pouquinho também de como esse rebuliço todo está sendo vivenciado e o que você está sentindo, uma vez que você está bem próximo, né, das escolas aí, com estágios, projetos e tudo mais. Léo? Eu queria, mas acho que a pergunta da Ivone, que ela te trazer completa a sua, mas eu tenho uma outra reflexão para fazer, que eu queria que você primeiro falasse dessa questão, que eu acho que a Ivone traz aí uma questão de posicionamento em relação ao cenário, né, sociopolítico que a gente vivencia, que não deixou de viver, e depois eu faço uma pergunta, que é uma provocação um pouco mais do intimismo ao geral, né, aí depois eu faço. Ivone, se eu pudesse te dizer assim, o que eu tenho visto e vivido nas escolas e conversado com meus orientandos, são todos professores da escola básica, tanto no Prof. Bio quanto na educação. Acho que primeiro é preciso pensar essa agenda neoconservadora como uma amálgama, vamos dizer assim, bastante volátil entre um certo ressentimento, um certo ressentimento mesmo no sentido da fé, que eu estou chamando aqui de ressentimento, com agendas neoliberais. Quer dizer, não dá para olhar que mistura e amálgama no mesmo cadinho valores morais com a agenda neoliberal. E olhar para o movimento neoconservador, de um modo geral, como sendo ele efeito e expressão de onde a máquina neoliberal está nos levando, me parece importante. Quer dizer, diante de uma máquina que dilui laços, que atomiza, que volta para o indivíduo, que esse ressentimento se converta num ataque ao outro e ao outro que é transformado em objeto de demonização, é constitutivo da política de ressentimento. E isso uma vasta produção feminista dos estudos de gênero e sexualidade vem mostrando para pensar a agenda neoconservadora, ou seja, não apenas uma perseguição do ponto de vista moral, mas com uma conexão com a agenda neoliberal. E isso é
um tipo de enfrentamento político importante para a gente pensar essas questões na escola e para fora da escola. Eu não acho que é sem razão que a escola vira o alvo e o centro desse ressentimento, que é um ressentimento assim, a perda do próprio terreno, né? A dissolução mesmo da família e como é que isso se transforma em ressentimento diante dos outros, de modo que essa complicada equação da relação entre neoliberalismo e neoconservadorismo precisa ser olhada com um pouco mais de cuidado, né? E eu não acho que é sem muito motivo que as escolas estão vivendo, por exemplo, essa onda de violência. Nesses anos todos que eu tenho estado nas escolas, é uma coisa que todo mundo me pergunta, e eu falo, gente, eu não vivi pressão nenhuma de neoconservador, já participei de debates com eles, né? Mas não necessariamente nas escolas. Não vi nenhum tipo de atravessamento disso no Rio de Janeiro, nas escolas que eu tenho ido e circulando pela cidade, em virtude da complexa equação que aqui entra junto com as milícias, né? Então, a equação envolve tantos elementos e tantos fatores que eu não sei se ela se traduz tão vastamente nessa ideia de perseguir quem trabalha com as questões de gênero e sexualidade. Assim, a não ser quem trabalha explicitamente. Já vi acontecer com colegas, né? Uma colega da UERJ, a Denise Sepúlveda, que realmente foi... Mas ela foi atacada, por exemplo, todo o ataque foi orquestrado em cima de um próprio estudante dela na graduação, e tal, porque, de um modo ou de outro, o que eu tenho insistido é que, portanto, para fazer uma crítica a este movimento neoconservador, é preciso pensar qual é a contribuição dos estudos de gênero e sexualidade a uma crítica ao neoliberalismo, né? A uma crítica ao neoliberalismo. E isso se converte no Rio de Janeiro em muitos, aquilo que eu tenho vivido, em muitos elementos. Eu não estou dizendo que não exista, né? Essa não é propriamente a questão. Pelo contrário, essa cidade elegeu a gente sabe quem, né? Então, assim, todos os filhos do ex-presidente foram eleitos pelo Rio de Janeiro. Então, eu não estou dizendo que não é, sobretudo a Baixada, estou dizendo que ela não é uma cidade conservadora, mas que isso tem encontrado uma certa agenda de funcionamento. Mas nesse cadinho tem muito mais elementos que complicam um pouco, me parece, a equação. Que aqui tem muito mais, para quem conhece o Rio, tem muito mais a ver com a Zona Oeste, em especial com a Zona dos Novos Ricos, né, do que propriamente com as escolas. E eu tenho brincado muito com os professores nas escolas, e como a gente está falando de modos muito mais delicados de fazer as questões de gênero e sexualidade acontecerem na escola, que nem sempre o movimento neoconservador consegue traduzir isso em termos de um inimigo a ser combatido, né? Então, eu estou falando de coisas que são muito simples do cotidiano da escola, que a própria ideia de que eu vou debater isso não ajuda ao enfrentamento. Então, eu vou dizer um exemplo muito simples. Há um mês atrás, eu fui chamado numa escola para dar uma oficina, porque essa escola tem 2 estudantes trans, homens trans, no ensino fundamental. E o grande pavor, eu me divertia muito com os professores e a diretora, é que a escola estava preparada para atender isso, mas estava julgando de pé junto que tanto a família quanto os colegas de sala iam reagir moralmente de forma dura, preconceituosa, e tomou um susto quando a mãe de um dos garotos e o avô do outro vai na escola e diz, não, é para tratar o nome social, sim, eles são meninos, sim. E aí a escola me ligou desesperada, mais preocupada, porque não sabia lidar com aquela família que estava bancando, porque ela estava preparada esperando o sofrimento. Ela estava toda pronta esperando para esses garotos irem para o lugar da vítima e não deu conta quando veio lá para cá. Quando eu cheguei na escola, eu falei, mas não tem problema nenhum aqui. Não estou entendendo qual é a questão. Assim, não estou entendendo qual é. Mas aí, qual era o nó? A escola de tempo integral tem
eles têm que trocar de uniforme para fazer educação física na própria escola. E aí, qual era o nó? Os meninos trans não querem usar o banheiro masculino, porque a escola estava preparada para dizer, não, vocês são homens trans, vocês vão usar o banheiro masculino. E aí, os meninos falaram, não, mas a gente não quer o banheiro masculino porque a gente não se sente bem. Como é que eu vou ficar mostrando meus seios no banheiro masculino? Porque são homens trans com seios, são garotos. Ainda não fizeram. E aí a escola cai a ficha para dizer, então temos um problema aqui, né? Temos uma questão aqui. E a escola estava preparada para dizer, vocês vão usar o banheiro que vocês se identificarem. E aí eu falei, só que eles não se identificam no campo do feminino, eles são apenas dizendo assim, eu me sinto mais confortável para tirar a blusa em público entre mulheres, evidentemente, né? Não entre garotos. E aí eu falei, olha, e é isso mesmo, ele tem que poder usar o banheiro que ele vai se sentir mais confortável, não necessariamente aquele que ele vai se identificar. É claro que ele não vai deixar de se identificar como masculino porque ele está se identificando como homem trans. A única questão é que o banheiro masculino não é confortável para o garoto trans de 14 anos de idade, né? Assim, é outra lógica completamente diferente. Então, os modos pelos quais talvez porque seja a primeira geração, e veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, conservador não é só o outro, né? E essa brincadeira que eu sempre faço nas escolas, conservador não é só o outro. Que é fácil apontar que o outro é conservador, eu entendo. O problema é quando a gente olha no espelho e encontra aquilo que não quer. E entende que uma parte disso que produz, dessa agenda moral que produz o neoconservador, também nos produz e nos leva para determinadas posições diante desses sujeitos na escola que curto-circuitam a própria relação ética, né? Assim, que curto-circuitam a própria experiência ética. Desde porque a família é conservadora, mas aí a criatura quer se assumir trans na escola. E aí quer chamar a mãe e o pai para conversar. Eu vou dizer, bom, expor mais violência, né? E aí não liga uma coisa com a outra, depois o menino leva uma surra em casa, chega na escola toda arrebenta, chega à escola com escoriações, e aí a escola cria... Eu não devia ter chamado. E aí que eu sempre tenho dito, você precisa perguntar se pode chamar, né? E se não precisa perceber se não vai expor a mais violência, até quando quer atender, mas empurra para a figura da vítima. Então, que eu sempre tenho brincado é que existem mais nuances nesse debate da diversidade sexual e de gênero na escola do que a gente imagina à primeira vista quando centra o debate exclusivamente na agenda neoconservadora. A minha experiência nas escolas diz que o professor que é bastante ligado a essa agenda, ele está, eu vou usar aqui com o perdão da palavra, como diz no Rio de Janeiro, cagando e andando, né? Assim, ele não vai à formação, né? Assim, ele não participa, e a diretora sempre me preocupa, sempre fica preocupada, mas eu falei assim, mas você não vai conseguir forçar todo mundo, né? E tal. Né? Em uma das escolas que eu fui, a diretora me ligou recentemente para dizer, acabei sugerindo que o professor de química, que é ligado à agenda neoconservadora e é um homem trans, ligado à agenda neoconservadora, leve esse estudante trans ao banheiro, porque esse estudante não estava usando o banheiro por medo de usar o banheiro masculino, mesmo a escola dizendo. E aí foi uma decisão muito delicada da diretora, dizer assim, eu só estou sugerindo que você acompanhe. Quando eu fui recentemente à escola, ele disse, realmente eu passei a repensar essa coisa, porque é isso, eu levei ele no banheiro. Quer dizer, uma decisão que é muito delicada. Ela não fez uma discussão sobre a transgeneridade da escola, ela não fez uma feira, ela não fez um projeto, ela simplesmente sugeriu assim, quando ele quiser ir ao banheiro, você pode acompanhá-lo? Para ele não sofrer. Foi só a provocação que ela fez. Muito mais delicada, muito mínima, mas que já produziu um efeito. Nessa mesma escola, a própria diretora acabou me dizendo que numa reunião, depois que eu dei a formação lá para os professores, tem uma professora lésbica que é casada com outra professora na escola, e elas adotaram 2 adolescentes, né, já tem um tempo. Elas nunca tinham dito que era um casal. Né? E ela falou, olha, foi exatamente depois da sua formação que ela virou e disse numa reunião de professores que ele ia ter que viver com ela, porque ela é colega de trabalho dele, ela é sapatão, ela é casada com outra professora da escola, e ele vai ter que viver com aquela família ali. Pronto. Só esse movimento me pareceu muito mais mínimo, muito mais delicado e tal, a tal ponto que eu recebi um WhatsApp deste professor para dizer assim,
você não quer vir jantar com a minha família um dia desses aqui em casa, não? Eu, né, que fui lá, toquei terror na cabeça dele, deixei ele puto, tal. Eu estou falando mesmo de modo muito mais delicado, muito mais, eu não estou dizendo que vai se resolver. E uma coisa que eu sempre digo, viver juntos, relação ética, quando a gente inclui a agenda neoconservadora, não vai colocar para fora o antagonismo. A gente vai ter que viver com essas pessoas na escola. Não vai poder dizer que eles não existem, que a gente e não vai poder achar que vai convertê-los, porque senão é conservador do mesmo jeito, né? É como delicadamente, e é essa aposta que eu tenho feito, a gente vai dizendo, olha, não pode, que essa coisa do viver junto, né? É aí que eu tenho muito mais apostado. É muito mais delicado, é menos geral, não é uma grande proposta, não é uma grande revolução, mas tem me soado muito mais interessante. Em parte porque no Rio o grande problema da agenda conservadora é a complexa relação entre evangélicos e a rede do tráfico. Né? É aí que o negócio pega fogo. Né? Assim, foi uma certa conversão de uma parte da rede do tráfico a ser evangélico, né? E essa sobreposição é que produz uma relação muito mais complicada à primeira vista do que outras questões, né? Assim, do que propriamente perseguição aos professores. E eu sempre acho que dizer isso aos professores desalivia um pouco, né? Eu acho que o nosso discurso pedagógico colocou nos últimos 2 décadas os professores na linha de frente, como vocês têm que fazer tudo. Né? Vocês têm que fazer tudo, vocês têm que se formar em tudo, vocês têm que fazer, vocês têm que Só que na hora que a bomba explode, no Rio de Janeiro bomba explode, não é metáfora, né? Se na escola da Renata que estava aqui, a gente já foi tirado da escola pela polícia, né? Se o direito a helicóptero, porque a escola é bem na entrada mesmo, a gente precisa no colo deles que a bomba explode, né? Então eu tenho apostado muito que tem nessa relação entre a extensão e estágios também tem a ver com a relação universidade-escola. Como é que a gente dá, como é que a universidade e a escola entram juntas nesse processo de suporte a professores que atuam na escola, né? Assim, então, toda vez que eu recebo um convite de uma escola, e eu acho que eu já posso dizer isso, eu nunca digo que tem uma solução pronta para. Eu nunca levo um curso pronto, uma oficina pronta, nada. Eu vou para a escola com os meus orientandos, a gente senta com os professores e aí a gente constrói todo o processo com base na experiência do que aquela escola está trazendo. Eu tenho apostado muito que isso é uma alternativa a políticas centralizadas que dizem aos professores como que eles devem fazer e se comportar para enfrentar determinado problema. É sempre essa angústia. Como é que eu vou resolver o problema? Você não vai. Você vai viver com ele. Mas é como é que você passa a viver com ele de maneira que isso não se transforme em angústia ou ressentimento. Nem em depressão, nem a série de saúde mentais que tem a ver com toda a agenda neoliberal. Né? Então, e aí eu vou, mesmo assim, meio que por isso que o negócio vai tomando proporções de eu ir trabalhando com escola a escola, e cada escola vai ganhando uma ação, uma leitura muito própria do que é seu trabalho. Ainda que, se eu puder dizer de modo geral, que eu acho que há hoje pouco espaço na escola para essa experiência do viver juntos. Quer dizer, quando a gente cria com estudantes experiências que têm a ver com que eles possam falar sobre aquilo que eles estão efetivamente vivendo. A gente criou ano passado em 4 escolas as disciplinas eletivas para a Juventude e Desejo, né? Ter feito essa experiência em 4 escolas durante um semestre, com aula toda semana, nos permitiu perceber mesmo que os jovens querem conversar sobre determinadas coisas, mesmo os filhos de famílias conservadoras, que estão vivendo coisas e vivem angústias e não encontram espaço para inscrever isso. Né, que vai desde a experimentação do desejo, a descoberta da sexualidade, os nudes no WhatsApp, a eventual possível violência, as violências dessas relações todas, de modo que é muito difícil mesmo, e nem sempre a gente está preparado para isso. Eu digo porque a minha experiência com os alunos da extensão é que eles chegam todos empolgados, achando que vão mudar o mundo, mas as primeiras
experiências na escola, quando eles ouvem os relatos dos alunos, a primeira reunião com eles é sempre para dar uma acalmada, porque eles saem muito perturbados quando eles ouvem os relatos que eles ouvem, né? Quando eles ouvem os sonhos que os estudantes têm, os projetos de vidas que eles têm, quando a gente vai permitindo abrir essas relações. Isso, para enfrentar essa agenda neoconservadora, é a única questão que eu tenho percebido é ir por aí, né? De forma que eu sempre gosto de dizer para os pais que vão eventualmente cobrar a escola, e tem pai que vai dizer assim, mas ele fez uma oficina sobre isso, e aí eu sempre mostro o material, dizendo, não, a oficina foi sobre ensino de biologia, tá aqui, a oficina não foi... Você está vendo alguma coisa? É assim que eu sempre faço com o pai. Não, eu falei, então estou entendendo. O que é que você está reclamando, propriamente dito, né? Assim, porque tem uma série, uma angústia, por exemplo, que eu tenho enfrentado, que nem sempre a gente consegue traduzir na agenda neoconservadora, que é a relação entre masculinidade e juventude negra no Rio de Janeiro, por exemplo, né? E o quanto isso não é imaginado como uma questão para a agenda neoconservadora mesmo, né? Assim, é uma imbricação complexa entre violência, masculinidade e juventude, que a gente tem tentado enfrentar em vários dos nossos debates com as escolas, criando espaço só para os meninos conversarem entre si, por exemplo. Eu tive uma mestranda que fez a dissertação dela exatamente sobre isso no Profibio. Ela criou uma série de recursos para trabalhar ensino de biologia, ensino de corpo humano para pensando na questão da masculinidade negra, né? Assim, então, o que é que isso aparece para esses garotos? Porque isso aparece emaranhado na aula que o professor vai ensinar sobre sistema circulatório, e aí tem que dar conta do fato de que esses garotos começam a beber muito cedo. E isso faz parte da produção do masculino, uma certa cultura da bebida. Ou o fato de que você tem jovens até os 18 anos nas escolas que nunca foram a nenhuma consulta médica. E isso emaranha questões de classe, raça e gênero, que ao mesmo tempo que fala da precariedade do serviço de saúde, alimenta o fato de que homem não precisa se cuidar. Assim, e os serviços chegarem a esses garotos. São esses... nada disso, e essa impressão que eu sempre tenho, é imaginado como uma questão de gênero e sexualidade para a agenda conservadora. E outra coisa que eu sempre digo às escolas não chamem de gênero e sexualidade, esqueçam a palavra. Você está trabalhando questões de saúde dos jovens. Pronto, acabou. Esquece o termo. Se o problema e me parece que essas são armas que a gente pode lançar a mão para experimentar viver nesse campo de batalha, né? Sem empurrar professores para a linha de frente, que vai se converter, evidentemente, contra eles. Léo? Eu estou aqui. O Leonardo está inscrito, e só lembrando que a gente tem mais 15 minutos, certo? Muito obrigado, Paulo. Estou aqui, Thiago, escutando, vendo o trânsito. Para mim, se fosse reduzir tudo que você está falando, a palavra para mim seria diálogo. Espaço da conversa, espaço de ver o outro, de estar com o outro, e estar com o outro em si, né? E aí, a partir daí, eu acho que dá para desenrolar um pouco a questão. Tem um professor que tem me provocado muito, inclusive que tem a ver um pouco com as minhas pesquisas, que é o Marcos Mazeto, que esteve aqui com a gente, e que tem uma fala dele que é uma coisa muito do íntimo, né? Que a docência se faz a partir do espelho das experiências que você teve com outros docentes, né? Então, o professor que você a professora que você é em sala de aula, naquele primeiro momento, você pensa assim, nossa, quem que foi? Porque a pessoa espelha muito mais na experiência que teve com seus professores do que com a experiência própria, né? A sua experiência vai construindo na vida, né? Como docente, a partir das migalhas que vão enfim, dos ensaios de vida, né? Porque a gente está sempre em um grande ensaio, voltando às suas pesquisas de mestrado, que é essa vida nossa, né? Nunca é o ato final, a gente espera que não chegue por agora. Mas nesses atos, né? Eu queria que você recuperasse um pouco desse Tiago, do Tiago
e das experiências de docente com o Tiago discente, e dessa experiência que docente o Tiago se transformou, né? Nessa reflexão que você faz aqui com a gente hoje, né? Eu queria um pouco te escutar dessa rede professoral da sua vida, né? Pode falar um pouco dela? Quando eu pergunto assim, que professor te inspira? Eu acho que eu fui muito inspirado por professores que passaram pela minha formação, da escola até o ensino superior, até a pós-graduação, e que apostaram na relação, né? Eu tenho uma certa... Vou pedir licença, Léo. Eu tenho uma certa crítica à ideia do diálogo, né? Assim, eu tenho brincado na minha turma, brincado com os meus alunos, e eu tenho preferido falar na ideia de relação, que não necessariamente vai se traduzir num diálogo, né? Mas vai se traduzir muito mais de como é que você interpela o outro e como é que você é pelo outro interpelado, né? Porque eu sempre gosto de dizer que todo diálogo é habitado por um conjunto de traduções equivocadas, e então o que me inspira nessa trajetória são professores que apostaram nessa relação, né? Assim, que interpelaram e, de algum modo, provocaram uma experimentação de pensamento onde tudo parecia muito óbvio, né? Então, desde a minha orientação científica, que trabalhava com ecologia de peixes, mas que, de um modo ou de outro, me provocava a olhar para o ambiente, e tinha toda uma poesia, adorava a literatura, e me desafiava nesse lugar. Então, o que foi me chamando recentemente a atenção foi como esses professores, como eu fui pensando nessa coisa da relação. E é talvez por isso que eu gosto tanto da disciplina de estágio da extensão, e do projeto de extensão. Porque na UFRJ são os lugares de ensino e pesquisa que me permitem estabelecer com os alunos, e também junto com a orientação, com o grupo de pesquisa, uma relação que não é da ordem daquela sala de aula meio tradicional. É claro que a gente sempre pode desmontar a sala de aula, mas o fato, por exemplo, daqui o estágio ser de 1 ano e eu passar 1 ano com o mesmo aluno, eu passo 1 ano com a mesma turma, ela permite que eu crie outra relação com a turma. É outra relação com 25 pessoas, que tem a ver com a delicadeza, eu sempre gosto de chamar isso, a delicadeza de se tornar sujeito, né? Nas relações com os outros. Ao longo, e a mesma coisa com a extensão. Eu tenho alunos que estão comigo há 3 anos, né? Assim, há 3 anos que trabalham, né, que estão na extensão comigo, desde quando entraram no curso. E foi um pouco essa relação que eu vou construindo que eu tento apostar com os meus estudantes, uma relação de o tempo todo interpelando eles e empurrando mesmo para que possam experimentar coisas a partir daquilo que eles vão me trazendo dessas experiências. Porque eu acho que nem tudo vai fazer sentido agora, né? Nem tudo, se a gente conversar agora, vai fazer sentido. E eu, cada vez isso mais claro, que a Marluz Paraíso, primeiro grupo de mestrado, teve na banca do meu primeiro orientando de doutorado, né? Como uma espécie de homenagem, eu resolvi chamá-la para estar na primeira banca. E foi depois de muitos anos que a ficha começa a cair. Tem um tempo mesmo para que isso funcione e para que isso faça efeito subjetivo, para que a gente reconheça o efeito subjetivo disso. Então, eu iria muito exatamente pela lógica da ideia de pensar a relacionalidade, né? Tem sido muito essa aposta que eu tenho feito. Andei escrevendo com a Elizabeth Macedo, a gente tem uns 2 ou 3 textos escrevendo exatamente sobre isso. Como na relação em que as pessoas não estão implicadas na relação do mesmo jeito, né? A relação não é a mesma para cada pessoa envolvida na relação. Ela é sempre diferente. E é essa diferença que permite que a gente possa pensar, me parece, a docência. E aí, por isso, o que eu tenho trazido são experiências de professores que apostaram nessa relação. Mesmo, e é uma brincadeira que eu sempre gosto de dizer aos meus alunos, que isso não se traduza, vamos dizer assim, necessariamente em metodologias ativas, em coisas inovadoras, e esse discurso pedagógico... tinha uma colega de doutorado, você vai lembrar daí da FMG, que fez comigo, que foi a Lívia, que chamava isso de parafernália pedagógica, né? Essa coisa de que a gente tem que estar o tempo todo inovando, criando. Não,
como essa relação ela pode se traduzir, pode acontecer de muitos modos. E essa pergunta que você está me fazendo, eu te dei uma entrevista recentemente para uma tese de doutorado, que a aluna me perguntou também sobre a relação com a docência e com os estudantes. E aí tem me chamado a atenção mesmo como é que para os estudantes LGBTs na universidade, o grupo de pesquisa e a extensão vai virando um espaço de suporte, em que ele vai se descobrindo que ele não está sozinho, né, que ele não é 2 ou 3 no curso, mas existe mesmo uma rede que pode permitir que esse estudante passe por sua trajetória de formação na escola, né, assim, de formação na universidade e como professor na escola. Isso tem me chamado muita atenção, porque tirando 2 ou 3 orientandos dos meus hoje são 42, dos meus 42 orientandos, tirando 2, os outros são todos LGBTs, estão todos dentro da sigla em algum lugar. E percebendo como é que o grupo vai virando, como é que as ações da universidade vai virando esse lugar, também de permitir rede de suporte, né? Então, uma coisa que foi me espelhando, que eu fui talvez assim, trazendo muito da minha formação, foi que a universidade, a formação, ela foi muito importante como rede de suporte. Numa cidade pequena, muito pequena, num curso que era menor ainda, quando eu fiz a graduação, meu curso só entrava 15 alunos, depois só que ele cresceu, só entravam 15 alunos por turma, era um curso minúsculo. Depois que ele cresceu, agora entram 90 por ano, por semestre, outra, né, significação, e isso foi, quer dizer, isso foi me dizendo que a universidade, os professores que estabeleciam relação comigo, faziam uma certa aposta no florescimento de outros modos de vida, né? Então, a minha aposta vem daí, sempre dizer que os meus estudantes têm que ser diferentes de mim. Eu sempre gosto também de dizer para eles, e essa é sempre a minha questão, isso aqui não é uma igreja, né? Isso aqui não é uma crença. Vocês não estão professando nenhuma fé naquilo que eu prego, a ponto de que tem alguns colegas que dizem que, nossa, você é muito maluco, né? Porque cada um deles faz pesquisa completamente diferente do outro, né? Se não tem a aposta que eu sempre digo para eles é que eu estou formando alguém. Que esse alguém vai ser, eu não tenho a mínima ideia, não quero saber. E tem que ser muito diferente, né? Então, eu tenho pesquisas muito diferentes hoje na minha orientação, interesses muito diversos, da iniciação científica ao doutorado, ao pós-doc, e insistindo que, ao articular essas diferenças, é que é possível a gente fazer a formação, né? E isso vem muito da minha experiência como aluno, desde a licenciatura, de ter participado de um laboratório que era interdisciplinar, porque eu tinha colegas desde da química, da física, da matemática, da estatística, da geologia, da agronomia, que era do mesmo laboratório de biologia marinha, até a pós-graduação e a minha própria atuação como docente numa faculdade que também é muito interdisciplinar. Como ela concentra tudo das licenciaturas, a faculdade tem desde físico, né, a pedagogo, né? Então, assim, tem desde o colega que tem doutorado em física ao colega a pedagoga que fez doutorado em educação com alfabetização. Então, eu acho que essa experiência da faculdade de educação, muito disciplinar, e o fato de eu estar numa faculdade que atua em outra unidade, né, numa disciplina que me obriga a viver numa zona de fronteira, também vê um pouco dessa minha experiência com a minha formação, né, com a minha formação como aluno, de tirar proveito dessa disciplinar, da convivência dessas múltiplas disciplinas, né, assim, tanto que o laboratório que eu coordeno, que hoje eu coordeno, que é o Laboratório de Estudos Quiz, tem colegas da filosofia, da biologia, da matemática, da medicina, da sociologia, da linguística. Então, a gente foi tentando ali criar um espaço que pudesse ser mesmo assim, indisciplinar, né? Assim, juntando gente que pudesse se rebelar um pouco contra os parâmetros que seus próprios campos impõem. E
Eu diria que é isso um pouco que eu tiro da minha experiência de juntar de como eu fui como discente a como eu sou como docente. Então, já fica aqui o convite para você nos convidar para juntar aí. E também fica o convite para você se juntar aqui também mais com a gente, porque acho que é esse caminho. E obrigado, sabe? Eu nunca tinha pensado a palavra diálogo na perspectiva que você me apresentou aqui agora, que vai ser muito importante nessa ressignificação do sentido de relação, que é muito mais profundo, né? Eu costumo falar que tem algumas pessoas, aliás, que a relação é muito forte, né? E num diálogo você não define uma amizade, você define uma amizade, você define o seu lugar com o outro na relação, né? O diálogo, só para brincar, é que o diálogo para mim passa às vezes por um lugar em que os dois estão falando. E quando a gente fala de gênero, sexualidade e desejo, nem tudo vem já dizia Freud, nem tudo vai passar pela fala, né? Assim, nem tudo vai ser traduzível e articulável na fala. Tem uma dimensão que não vem para a conversa. E isso não aparece menos na relação, isso talvez cobre a gente outros sentidos que não seja só a centralidade da fala, né? E aí essa brincadeira que eu sempre faço com os meus alunos, né? Para poder perceber essas questões que aparecem na vida da escola quando a gente fala de gênero, sexualidade e educação. E é um grande desafio nosso como docente, né? Nessa relação cotidiana que se refaz a cada momento, com cada situação, e que esses espaços, é interessante você destacar aqui muito o tempo inteiro a questão da saúde e da educação, é exatamente o ser humano como um todo, né? A gente não está preso apenas ao ser de ideias, ao ser, ao corpo em movimento, às relações que se colocam nas escolhas sociais, culturais, históricas que nos fazem, né? E que também nos transforma e que transforma esse mundo que nos rodeia. A Paula está com a mão, né? Nós estamos chegando aqui no nosso limiar do horário. Então, passo a palavra para a Paula, né? E a gente depois para o Tiago aí para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer ao Tiago pelo aceite ao convite de prosear aqui conosco. Eu sei que nessas 1h45 é pouco, né? É pouco, mas é um início de construção de outras relações, né? E o grupo, né, o coletivo Recomove está sempre aberto a quem quiser chegar. Então, Tiago, né, também o coletivo está aberto a você, aos seus orientandos, aos alunos, a quem tiver a fim de e puder estar aqui conosco. Como o Leonardo comentou, nossos encontros são mensais, normalmente na primeira segunda-feira de cada mês, e o nosso próximo encontro é dia 5 de junho, estaremos aqui ou via Zoom ou via Google Meet, e até breve. Eu vou precisar sair nesse momento, porque eu tenho outra reunião daqui a pouco, e deixo um abraço. Obrigada. Tchau, Paula, prazer. Eu só quero agradecer, então, o convite do Léo, a disponibilidade de vocês para escutarem. É sempre um prazer quando a gente encontra um grupo que quer te escutar. Então, agradeço muito a disponibilidade e a abertura de vocês para estar aqui. Eu espero que a gente se encontre mais vezes, remotamente, presencialmente, que vai ser ótimo, vai ser divertido. Tiago, eu fico sempre aqui com um gostinho, acho que na conversa aqui, né? A Ivone falando que muito pouco, a gente precisa de mais tempo, ela até te pergunta aqui, provocando, se não vai ter um doutorado pela FBio. Estou vendo aí essa questão toda, assim, volto a reafirmar o convite que Paula faz aqui a todas, né, todos e todos aqui, para que a gente faça esse movimento cada vez mais inclusivo, mais amplo, mais
mais suave, né, e relacional. Adorei isso. Suavidade, a relação com a suavidade. Acho que é essa a grande questão, né? Quando a gente olha para uma sociedade como a nossa, produtivista ao extremo, fragmentada nas relações, que coloca grades, né? Mas que, não, agora é projeto de vida. Não, mas projeto de vida é nessa grade. Né? Até as teias da sociedade de consumo muda o nome, mas mantém os sentidos, né? Que é o controle, que é a angústia, que é criar sentimentos e desejos que vão para uma direção de um humano que não é um humano inteiro, não é um humano responsável, e um humano que se reconheça na relação com os outros, né? E que se faça aí também melhor como ser humano, como o colega professor de química que, enfim, não precisa deixar de ser conservador para perceber a outra pessoa e, com isso, ressignificar seu lugar no mundo, né? Fica aqui, então, um abraço enorme a todas, todo mundo aqui, todos, e a gente se encontra dia 5, mas a qualquer momento. Aliás, já vou parar aqui a gravação, só para a gente poder deixar um abraço aqui para todo mundo, e aí, palavra final.